E aí, galera? Boa tarde, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? A gente vai voltar com a tertúlia com os alunos, que é um momento mais livre de conversa minha com vocês, para falar de alguns assuntos aqui, né? Responder, tirar dúvida de vocês, conversar também sobre negócios, a clínica, enfim, né? E saber o que vocês estão fazendo aí, tentar ajudar de alguma maneira, beleza? Vamos lá, me contem aí. Pode ligar o microfone e fala aí, galera, vamos conversar. Fala aí, Thiago, tudo bem? Eu tenho trabalhado muito nessa parte de comunicação e oratória, porque eu busquei o seu treinamento para ter mais esse manejo com as pessoas e indico muita gente para procurar o IBPC, terapia também, porque tem Tá? algumas questões que são psicológicas. E aí, veja, é a primeira vez que eu consigo participar da tertúlia aqui. E aí, eu não sei muito bem como é que é a dinâmica, mas quando você falou assim, tragam as questões e tal, uma coisa que eu tenho me deparado é o seguinte: eu tenho sido solicitado para dar muito treinamento em empresa para a liderança, principalmente na questão da comunicação da liderança e tal. Então, hoje o meu escopo tem aberto mais para questões da postura do líder, de mediação de conflitos e outras coisas. E uma situação que eu tenho me deparado, essa semana uma empresa está me contratando para dar um treinamento, é uma empresa de óleo e gás, e eu parei com a seguinte demanda: eles querem um treinamento, um treinamento de uma tarde da parte de comunicação e oratória para liderança. Mas aí, quando eu fui entrevistando o RH, o gestor, entendendo como é, eu vi que o problema não é a comunicação na oratória, as pessoas não querem trabalhar. Então, assim, a própria relação de trabalho, aí eu fiquei, não falei para eles, mas eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu motivo alguém a ver o trabalho de um jeito positivo? São pessoas da indústria de óleo e gás, então o meu irmão fala que, até meu irmão pensa assim, que é dessa área de óleo e gás, é muito como se fosse assim, ele fala assim, cara, eu sou igual prostituta, me pagando eu vou. Então não tem esse negócio de amor à empresa, amor a tem que isso, tem que aquilo. Então eu fiquei olhando, eu fiquei assim, cara, como é que você motiva alguém a ser melhor no trabalho? Porque a dificuldade desse gestor ele tem os coordenadores, cada coordenador só olha para a embarcação dele e que se dane o resto. Eu só estou vendo o meu. Então o gestor não tem com quem contar. Não tem, ninguém tem a coisa de querer integrar o setor, saber do trabalho dos outros, pensa em grupo, só pensa no dele, só me paga para fazer isso, eu só vou fazer isso e acabou. E aí eu queria ouvir você. Eu acho que o problema está a pessoa está Tá. doente com relação ao trabalho, ela não sabe o que é trabalhar. Ela não sabe para que que existe o trabalho. Para ela, o trabalho é só. Eu só trabalho porque ganho dinheiro. Se eu não precisar ganhar dinheiro, eu nunca mais trabalhava na minha vida. É isso, Eu acho que é tá? bem isso que Tá, eles vamos lá, percebem. vamos lá. A gente tem um problema no mundo corporativo que eu acho que é um problema que acomete a sociedade como um todo, né? Principalmente aqui no Brasil, que não é uma sociedade cujo mundo corporativo, né? As pessoas que estão aqui no mercado de trabalho, elas não têm uma gana competitiva, tá? Então, aqui, o mercado de trabalho no Brasil, digo, não é um mercado, digamos assim, que tem uma alta competitividade como outros mercados em outros países, beleza? Com aprimoramento técnico, de gestão, aprimoramento de tecnologia, tá bom? E humano também, capital humano muito baixo, tá certo? Então vamos lá. Esse é um tema muito interessante pelo seguinte, eu não sei se vocês viram, mas agora eu tô com uma iniciativa que a gente deu um pontapé aqui na empresa. É uma iniciativa minha, mas toda a empresa entra em conjunto, né, trabalhando, que é a Império, que é uma escola de liderança e governo. Então, falando ali para empresários, tá, grandes empresários e políticos, estrategistas políticos e pessoas que estão, de algum modo, na polis, na cidade, trabalhando, né, dentro da engrenagem social como um todo. E que tem um posto, digamos assim, de liderança, né? Uma liderança burocrática, uma liderança de cargo mesmo, de Estado, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a dificuldade que a gente tem, cara, enquanto liderança aqui no Brasil? A gente tem um problema cultural no Brasil, beleza? É aquilo que a gente viu na nossa pós-graduação. A gente tem um problema, Leandro, cultural. Essa é a maior lacuna, o maior gargalo que existe, né, nesse país, tá? Que é o seguinte, não existe uma unidade consciente na cabeça das pessoas acerca do que é a vida. Esse é o primeiro ponto.
que qualquer treinador, né, qualquer pessoa assim, que está no mundo corporativo passando treinamento, que está nesse processo de formação de liderança, tem que entender. Então, na cabeça dos colaboradores e na cabeça dos gestores, dos empresários e políticos, não existe esse senso de unidade a respeito do que é a vida humana. Beleza? Então, com as ferramentas da pós-graduação, né, e aqui, claro, a gente vai... eu quero me reunir com vocês pelo menos uma vez por mês para a gente falar de coisas importantes. Com as ferramentas da pós, vocês conseguem entrar também no mundo corporativo, ou seja, com treinamentos, com palestras, enfim, né, trabalhando essa parte de formação ali dentro da psicologia. Dado todo o conteúdo programático que a gente viu, a profundidade das aulas, das supervisões, enfim. Né? Então, vamos lá. Essa coisa do desenvolvimento pessoal, ela é importantíssima nas empresas, tá? Só que a gente tem um problema que é um problema de cascata. Os líderes e gestores, tá? Eles não são formados de modo a compreender toda a problemática que envolve o mundo, a sociedade atual, né? Então aí quando eles olham para a empresa ou para a própria vida deles, tá? Vamos pegar um líder, um CEO, um founder, um fundador de empresa, um idealizador de algum projeto que envolve pessoas, algum tipo de organização. Como que esse cara ele olha para a vida dele? Ele não tem também uma unidade consciente a respeito de si, né, e a respeito da vida. Então você vai ver que a vida do cara ela é meio fragmentada, em geral. Então ele não consegue olhar para a vida dele enquanto líder, ele olha para a vida dele enquanto gestor, né? Então não existe essa unidade consciente de que ele tem uma vocação. Esse é o primeiro ponto, ele tem uma vocação. Então, de repente, o cara é casado, o cara é pai, né? Marido, pai, e ele tem uma empresa, ou ele é um gerente numa empresa, ou ele tem um cargo de liderança dentro de uma empresa. O que fica na cabeça do cara? Qual que é a formação? Uma pessoa que leva a sério, tá? Que está no mundo corporativo e leva a sério o trabalho. O que está presente no campo de atenção dessa pessoa é apenas a dimensão técnica do trabalho, o que ele tem que executar a nível técnico. Beleza? Ele não consegue ver a vida dele como um chamado, esse é o ponto. Não tem uma unidade, ele não tem uma unidade de vida. Beleza? Quem já atendeu pessoas do mundo corporativo, ou lideranças, ou quem tem um cargo, digamos assim, relevante, né, na sociedade, sabe bem disso. Ele não consegue olhar... essas pessoas, em geral, elas não conseguem olhar para a vida delas como um todo. Então elas não têm dimensão daquilo que é a vocação, um chamado. E quando eu estou falando chamado aqui, eu não estou falando só na dimensão religiosa, não. Estou falando na dimensão mesmo experimental da vida. Você está num determinado lugar. Beleza? E existe uma hierarquia de importância desse determinado lugar que você ocupa na vida. Então vamos lá. Dentro dessa hierarquia de importância, vamos pensar. O que entra, assim, em primeiro lugar? Né? Família. Beleza? Família. O que está na frente das questões políticas para uma pessoa? São as questões pessoais dela. Né? Então, se pensar, o que uma pessoa leva mais a sério? Ela leva mais a sério a dimensão política dela, ou seja, quando eu estou falando política, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política da vida política. Ou seja, se você é um ser humano adulto, trabalha na polis, na cidade, você tem uma vida política. Beleza? O que uma pessoa leva a sério em grau de importância? A família, as relações pessoais dela. Né? Essa é a primeira coisa, ela não leva a sério a dimensão política da vida dela, econômica. Ela leva a sério a vida pessoal, os relacionamentos pessoais. É isso que tem importância. Então, por exemplo, se teu filho ficar doente,
né, e você tiver um treinamento, você não vai dar o treinamento. Né? Você vai socorrer o teu filho que está doente, vai levar para o hospital, para o médico, enfim, esposa, a mesma coisa, né? Vai pegar uma dispensa, vai, em última instância, você não vai considerar o teu trabalho. Você vai socorrer a tua família. Então vamos lá. A primeira coisa que entra em grau de importância são as relações pessoais, ou seja, a família ela está no núcleo da pólice. Ela é o núcleo da pólice. Ela é o núcleo da vida de uma pessoa. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Em grau de importância. Tá? Mas você vai ver que a maioria das pessoas elas agem assim, mas elas não têm uma presença consciente de que é assim. Tá entendendo? Então, por exemplo, se um cara tem um problema no casamento, isso vai impactar de alguma forma a performance dele no trabalho. Né? Digo, você teve uma discussão qualquer, uma discussão importante com a tua esposa e o clima não está legal dentro de casa. E você tem uma reunião de trabalho, né? Você já não vai chegar com a mesma gana. Né? Você vai sofrer uma alteração de humor, no mínimo, que vai impactar essa reunião, que de repente você tem que fechar um contrato, alguma coisa. Entende? Então vamos lá. As lideranças, por que eu estou falando que o grande problema, assim, aquilo que eu compreendo, tá, do nosso país, é a liderança. Porque os líderes, eles não têm uma visão unificada da vida. Então, por exemplo, o cara é líder no trabalho, o cara é líder no mundo corporativo, o cara é um líder político, mas ele não é um líder familiar. Tá entendendo? Esse é o grande problema, pessoal. Ele não tem uma unidade de vida. E ele não consegue ter de modo presente na consciência dele a hierarquia de importância das coisas. Então, quer dizer, se ele não consegue liderar com perfeição a vocação dele de corresponder, né? Vamos lá, o que é responsabilidade? Respondere. Né? Responder aquilo que a vida está te pedindo onde você está. Então vamos lá, eu tenho uma esposa. Essa é a primeira coisa. Se eu tenho uma esposa e filhos, isso tem um grau de importância na minha vida. Se eu não olho para minha família como um líder olha para liderandos, tá? Eu vou ter algum problema de nível aqui na esfera pessoal que vai impactar minha produtividade na polis. Tá entendendo? E aí veja, algumas pessoas conseguem abstrair, tá? Só que o que acontece quando você tem uma tensão? Quando o sujeito está tensionado, ele não consegue resolver problemas que estão ali dentro de uma esfera que é importante da vida, que é a família. Quando ele tem um problema familiar, matrimonial, ele começa a se encher de tensão. O trabalho, a maioria das pessoas leva como um castigo aqui no Brasil. Então, o trabalho por si só já é uma tensão. Então, o cara começa a sofrer uma série de tensões que ele não é capaz de administrar. E aí, tensão pede alívio de tensão. Né? E o alívio nesse sentido, para uma pessoa que não tem domínio, digamos assim, do que é a cultura, do que é a inteligência, do que são os valores, né, mais elevados e soberanos da vida, onde ela vai buscar o alívio de tensão? Na recompensa imediata, nos prazeres. É aí que a vida do cara começa a se desorganizar como um todo, né? Que ele começa a incorrer algum tipo de compulsão, vício, para ter o alívio da tensão. Então ele tem uma tensão em casa, que é importante, com esposa e filhos. Ele tem a tensão do mercado de trabalho, que já é algo natural, né? Porque você tem que resolver problemas, e às vezes são problemas importantes que você tem que resolver no trabalho. E às vezes você não tem ferramenta, você não tem formação, você não tem lastro intelectual para resolver aquela coisa, né? Você não consegue achar saída para determinados problemas, você fica tensionado e vai tentar algum tipo de alívio, né? Buscar um tipo de alívio imediato. Esse tipo de alívio imediato é o prazer, né? É a dopamina barata aí que o pessoal gosta de chamar, né? Dopamina barata. E aí, olha só, beleza.
Aí vamos supor, o cara está no mundo corporativo e aí ele fala assim, porra, eu vou passar um treinamento aqui na empresa, vou contratar alguém do coach, alguém, né, como você que faz esse trabalho aí de formação de comunicação e oratória, que é muito bom, é muito proveitoso isso para a vida como um todo, né? E graças a Deus tu consegue integrar tudo isso na vida real, né? Não fica só aquele treinamento abstrato. Aí o cara vai chamar alguém para passar um treinamento na empresa. Vocês já prestaram atenção como que funciona o mundo corporativo quando tem esse tipo de treinamento? Eu não sei se vocês já trabalharam, assim, antes de ser terapeuta, psicólogo, psiquiatra, se vocês já trabalharam em empresa? Já prestaram atenção como é o dia quando tem treinamento? O pessoal acha que é dia de folga, né? O pessoal dá graças a Deus que vai ter treinamento, sob certo aspecto. Porque o treinamento é um dia que vai alguém falar e que você vai ficar suspenso ali das suas funções, e a expectativa que o pessoal tem do treinamento é que vai ser alguém falando ali, foda-se, é um dia de folga, beleza? É um dia de folga. Em geral, quem vai passar esse treinamento não tem noção também dessas coisas que eu estou falando aqui. Aí não consegue pegar naquilo que é o âmago, né? No sentido de importância, tanto para o quadro de funcionários quanto para o quadro de lideranças na empresa. Então já chega lá com uma comunicação pronta que não vai fazer sentido algum para as pessoas que estão sentadas ali assistindo. Por quê? Vamos lá. A vida dessas pessoas na empresa, no mundo corporativo, é meio fake. Se você parar para pensar, elas vão trabalhar porque elas têm um interesse em ganhar dinheiro. Beleza? É para isso que serve a empresa, a princípio. Né? É para isso que serve a empresa, a princípio. Para gerar lucro, né? E aí, beleza, o cara fala, a galera caga, né? Desculpa o termo, mas essa é a realidade. O pessoal caga. Vai falar numa empresa para você ver. Se você não consegue falar com a individualidade de cada um, é isso aí mesmo. Quem que falou aqui? Juliane. É isso aí, Ju. Palestra Setembro Amarelo. Conscientização sobre suicídio, saúde mental, etc. Vai lá falar. Se você, cara, não tem o domínio da comunicação e da linguagem, né, digamos assim, dos rudimentos culturais mínimos, você não consegue prender a atenção dessas pessoas e aquele treinamento, aquela palestra, aquela coisa ali não serve para aquela reunião, é a mesma coisa que nada. Em geral, os treinamentos e as palestras, as reuniões, etc., no mundo corporativo é assim. Em geral, as lideranças do mundo corporativo, eles são aficionados por dinheiro, ou seja, eles têm, né, os líderes, gestores, fundadores, donos de empresa, eles têm essa ficção, né, eles são ficcionados por dinheiro. Às vezes são pessoas ricas de uma camada econômica, né, mais elevada na sociedade, mas a mentalidade é de classe média, pô. Entendeu? Dinheiro, né? Quem que é aficionado por dinheiro? Pobre. Então, às vezes, o cara é rico, o cara é dono de empresa, é o gerente da empresa que tem, né, ali um salário de 50 mil, 60 mil, sei lá, mais participação de lucro, tá? Só que o que é importante para esse cara é grana, é faturamento, é número. Ele não consegue olhar para a vida concreta. O dono da empresa também, o que é importante para ele é faturamento, número, são coisas abstratas. Ele não consegue olhar para a vida concreta. Esse é que é o problema. Ele não consegue ver que tem pessoas trabalhando com ele. Aí, por exemplo, ele vai lá no G4 e faz uma formação. Beleza? Vai lá, compra algum programa de formação do G4. Só que o que acontece? O G4 é uma escola de formação para gestores, é uma escola técnica. Ele vai aprender técnica de gestão.
Ele vai aprender alguma coisa sobre cultura, só que a cultura que ele vai implantar na empresa, ela é uma cultura fraca. Por que é uma cultura fraca? Porque é uma cultura que não está enraizada na realidade cultural do país, pô. Você entende? Então ele vai botar lá, né, o tripé da empresa, missão, visão e valores, e ele vai trabalhar a cultura da empresa ali. O que é a cultura da empresa? É a formação da mentalidade do quadro de funcionários. Beleza? Só que, em geral, a cultura da empresa, quando ela não é uma coisa assim, meio fake, que eles colocam lá valores bonitos, sei lá, honestidade, não sei o quê, produtividade, performance, pá, lealdade, tá. Quando não é uma coisa meio fake, é uma coisa que está direcionada apenas para bater metas abstratas. Então, como que o colaborador, ou o gerente da empresa, ou alguém que tem um cargo relevante ali no quadro de funcionários, como que ele se sente? Ele se sente como, sei lá, uma ferramenta para gerar lucro. Aquilo não faz sentido para ele como um todo. O trabalho não faz sentido para ele como um todo na vida. Ele não vê aquilo como parte da vocação dele, parte integrante da unidade de vida dele, porque ele não tem unidade de vida. Entendeu ou não? Aí vem essa coisa da fomentação de cultura. Vamos fomentar a cultura, vamos construir uma cultura empresarial forte. Só que você não tem o líder. O que é o líder, bicho? O líder é uma personalidade robusta no meio de liderandos, no meio de um monte de gente que não está entendendo nada, no meio de um monte de gente com uma vida toda fragmentada. Você entende? Esse é o líder. O líder é aquele que tem poder sobre os liderandos. E aí vamos lá. O que é poder? Aqui é que está o negócio. Entende? É isso que não é trabalhado nessas formações no mundo corporativo. É precisamente isso daqui. Poder, Leandro, é a capacidade de você subjugar a vontade de um outro à sua própria. Tá entendendo? Nessa esfera, digamos assim, do mundo corporativo, da vida política, poder né? Qual que é o poder que está sempre presente? É o poder de convencimento das ideias. Está compreendendo ou não? Então, poder é você fazer com que outra pessoa ou outras pessoas façam aquilo que você quer. No limite, é isso daqui que um gestor, um gerente, um CEO, um founder, ele tá querendo. Só que ele não tem noção disso daqui que eu estou falando. Não tem clareza disso daqui que eu estou falando. Entendeu? Não tem. Ele está querendo que o quê? Que as pessoas trabalhem, né, na empresa dele e gerem lucro. Tá certo? É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas tenham a mesma gana, o mesmo sangue no olho que ele tem para trabalhar e gerar lucro, gerar riqueza, gerar valor. Entendeu? Só que o que acontece? Não, os funcionários não vivem a vida que ele vive. Os funcionários não entendem, né, os colaboradores não entendem o que ele entende. Não veem aquilo que ele vê. Não têm os mesmos objetivos, ideais, etc. Aí ele vai arrumar uma estratégia para isso. Qual é a estratégia? Formação. Você precisa formar o seu time. Entendeu? Você precisa formar o seu time. Só que, se esse líder, em geral você vai ver isso no mundo corporativo, ele não tem uma dimensão mais abrangente da vida. Então, quando ele vai formar o time, né, fica aquela coisa meio... Né, quando ele vai implementar uma cultura organizacional, fica aquela coisa meio fake. Porque, no fundo, o que é importante para esse cara, né, para esse dono de empresa, para esse CEO? O que é importante para ele? Grana. Ele é aficionado por grana. Ele é aficionado por meta. Só que o que acontece? Grana, meta, números são coisas abstratas, porra. Você entende? E aí ele passa um treinamento, beleza, né? Ou contrata alguém para passar um treinamento,
Só que as pessoas não vê nele um líder. As pessoas não vê. E o líder, aí é que tá. Quem que é o líder, bicho? O líder é aquele que pode ser espelho. É aquele para quem as pessoas olham, né? Mimetizando o que esse cara quer, desejando o que esse cara deseja. Entendeu? Então, quando que o cara começa a ser um líder mesmo? Quando que ele está preparado, sob certo aspecto, para ser um líder? Quando ele é capaz de ter uma unidade consciente do que é a vida humana. Você entende? Se ele não tem isso, ele olha para a vida de um modo muito louco. Ele fica olhando para a vida assim, de modo fragmentado. Né? Então ele não tem nenhum domínio sobre, né, os fundamentos culturais do nosso país, históricos, econômicos, políticos. Ele está cego pra caramba. Né? Ele não sabe olhar para um ser humano. Então, quer dizer, ele não sabe viver a vida real. Ele só sabe viver a vida do mercado, a vida ditada pela lógica de mercado. Só que isso não é a vida real dos colaboradores, não é a vida real das pessoas que trabalham com ele, porra. E nem a dele próprio. Entendeu? Nem a dele próprio. Então, quer dizer, não vai funcionar. Aí veja, cultura organizacional fraca. Entendeu? O que você vai ter dentro dessa empresa, dessa organização? Uma desorganização. Uma cultura fraca. Tá certo? Essa cultura fraca é a formação da mentalidade de um modo anômalo. A empresa pode investir até nessa coisa né, da formação da cultura, mas o quadro de colaboradores fica meio anômalo, a formação da mentalidade deles fica meio anômala. Entendeu? E aí, quer dizer, não vai produzir. Você começa a ter uma rotatividade gigantesca no quadro de funcionários, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, o negócio não vai, não funciona, entende? Às vezes dá lucro, mas assim, é sempre uma bagunça, as pessoas não estão entendendo por que elas estão ali, não está sendo investido, né, numa formação extra-mundo corporativo, ou seja, existe alguém ali que vai dar uma formação mais ampla para essas pessoas, explicando o que é família, o que é vida, como gerenciar o próprio dinheiro, né? O que é saúde, o que é educação, qual o sentido da vida. Tem alguém fazendo isso dentro das empresas? Não tem, porra. Não tem. Então, quer dizer, o funcionário ali, o colaborador, ele se sente como uma peça descartável. E isso daqui é a maior dificuldade que os gestores estão enfrentando com essa nova geração, a geração Z, né, que o pessoal chama. Que é o seguinte, se você aperta um pouquinho, né, o teu colaborador ali, o cara espana, porra, o cara vaza. Entende? Então, quer dizer, você começa a ter uma rotatividade muito alta dentro do quadro de funcionários. Porque as pessoas elas não têm mais lastro interior para suportar a pressão, para enxergar o trabalho como parte integrante da vocação dela. Você entende? Esse é que é o problema, bicho. Não tem... os formadores, o pessoal que dá treinamento e tal no mundo corporativo, não entende que as pessoas que estão no mundo corporativo, né, que estão na polis, elas vão produzir mais e melhor quando elas tiverem uma unidade do que é a vida delas. É quase que uma terapia de grupo mesmo. É quase que uma terapia de grupo mesmo. Você precisa sentar com os funcionários, sentar com os colaboradores ali, né, e ter alguém muito capaz para conseguir tocar naquilo que é importante para eles, gerando uma unificação, né, daquilo que é importante para eles, daquilo que eles levam em conta na vida, faz parte da hierarquia de valores dele, né, de importância na vida, com os objetivos de uma organização, que é a empresa que eles estão trabalhando. Eles conseguirem ver sentido
no trabalho. Você está compreendendo? Esse aqui é o negócio. Se eles não veem isso, cara, ferrou. Sabe por quê? Pelo seguinte, se você tem uma empresa, tá, e você não formou os líderes da tua empresa, você não formou os colaboradores da tua empresa, né? Vamos supor que você tem um gerente muito bom na tua empresa, tá? Se a empresa do lado aqui, do teu vizinho, que é do mesmo segmento que a tua, quiser te derrubar, né, ele oferece, sei lá, dobra a remuneração, a participação de lucros ali do teu gerente. Ela vem para cá, porra, trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente. O que vai acontecer? Teu gerente vai. Você entendeu? Teu gerente vai te abandonar. Por que ele vai te abandonar? Porque você não é um líder. Ou seja, aquele cara, ele não é leal ao propósito da empresa, e ele não é leal ao propósito da empresa porque você não soube formar o teu gerente, o teu quadro de gerentes. Entende? Os CEOs da tua empresa. E porque você não soube formar, eles também não souberam formar as respectivas equipes que eles coordenam. Então, quer dizer, a empresa não tem uma unidade, ela não está olhando para um lugar específico, está tudo fragmentado porque está tudo fragmentado na cabeça das pessoas, a começar pelo diretor-geral da empresa. Entendeu? E, Tiago, dentro do que. Posso falar, Tiago? Claro, claro. Dentro do que você fala, foi abrindo várias caixinhas aqui na minha cabeça. Acredito que vai ser interessante para o grupo também, que é o seguinte: a maioria dos gerentes, diretores, principalmente da indústria de óleo e gás, que eu presto muito serviço para eles, cara, todos têm uma vida familiar destruída, tá na terceira esposa, quarta esposa, e eu Exato. fico pensando que até tocar nesses assuntos de o que é a família, o que é isso, as pessoas vão olhar com ódio como fosse assim, não é para isso aqui não mexe, não mexe nisso. Mas abriu várias direções aqui, isso é um ponto. As dores que eu ouço muito dos gerentes é o seguinte, cara, olha só, você me abriu um negócio que realmente quem está em cima e tem uma situação financeira muito boa, mas continua pensando só em dinheiro. Porque a pessoa olha para mim e ela fala assim, cara, meu problema é o seguinte, eu quero subir, mas para eu subir, eu preciso ter alguém no meu lugar. E eu não consigo puxar alguém no meu lugar, mas a intenção dele é assim, cara, eu só quero que alguém ocupe o meu lugar para eu subir e não voltar, porque eu quero ganhar mais. Só que os de baixo, quando ele oferece, oh, eu queria te desenvolver, você é coordenador, mas queria que você cumprisse minhas férias para te preparar para assumir meu cargo. Geralmente o que as pessoas falam é: você tá louco para eu trabalhar o tudo que você trabalha, para ter essa porrinhação toda que você tem, ter que interagir com esse monte de gente? Não, prefiro ficar aqui, ganhar isso aqui que tá bom, tá ótimo. Só mudam quando tem outra empresa que oferece mais para trabalhar menos. Então, o trabalho, você falou uma coisa que eu anotei aqui: o trabalho para muita gente é um castigo. Uhum. E que É você isso. falou dos terapeutas, colegas terapeutas, psicólogos que estão aqui, eu, por ter passado pelo mundo corporativo, isso me ajuda muito, porque eu já sei quais são os obstáculos na cabeça deles. Mas eu percebo que quando é um terapeuta, alguém que nunca passou por uma empresa, eles vão com esse espírito mesmo, é só uma palestrinha, só alguém que eu vou assinar, aí no É relatório isso. final fica assim, como é que foi a palestra? 10, É. excelente, Desprezo, eles gerenciou. têm um desprezo natural, um desprezo. Tem dia de treinamento na empresa. Sei lá, tu pegou, vamos supor, que tem 100, 100 colaboradores na tua empresa. Colocou todo mundo dentro de um ônibus, levou para um hotel fazenda para um final de semana de treinamento. Beleza? Para eles, assim, eles vão lá, isso aqui é férias, meu amigo. É assim, tá entendendo? É pão e circo, eles já vão uma coisa assim, naturalmente desprezando o que vai ser dito ali, sacou? Porque eles olham, né, para os líderes da empresa e esses caras não têm. Aí é que tá, cara, é uma coisa delicada, né? Mas é importante tocar nesse assunto. O líder, o fundador, etc., ele não tem moral. E quando eu estou falando moral, não estou falando moral enquanto figura de linguagem, estou falando moral mesmo no sentido de virtude, condicionamento moral, né? Virtudes morais. Então, eu olho, né, para uma pessoa que está num cargo acima do meu e eu não vejo, né,
nenhum resquício de prudência, justiça, fortaleza e temperança. Tá entendendo? Então, quer dizer, é a mesma coisa quando você manda o teu filho para a escola. A escola é um ambiente meio fake. Você entende? Porque tu bota o moleque na escola, tá? A escola vai passar ali o que são, né, mais ou menos esses princípios gerais de valores de convivência, cidadania, o cacete, respeito ao próximo, tarará, né? Mas aquilo não é real na vida do moleque, porque o moleque chega em casa, a mãe tá vendo um programa de televisão merda, o pai ouve música merda, né? Ou seja, o que é real para o garoto? É real aquilo que o pai e a mãe estão vendo, porque o pai e a mãe são as figuras de autoridade da vida dele. Entendeu? Não é aquilo que... Aí é que está a diferença. Um bom professor, um bom diretor de colégio, de escola, ele é um líder. Ele é capaz de fazer com que as outras pessoas, inclusive ali os alunos, olhem para o mesmo objeto, na mesma direção que ele está olhando e desejem aquilo. Você entende? Então veja, vamos lá. Quando você pega a camada política do nosso país, tá certo? Vamos lá, é o mundo corporativo estatal. Vamos colocar desse modo, tá? E você vê um deputado, um senador, um ministro, tá? Em determinados eventos culturais. Não por uma função de Estado, mas porque o cara gosta. Então o cara tá lá curtindo o show do fulano de tal, do ciclano de tal. Você olha para esse cara, você vai ver que a vida pessoal dele não há nenhuma diferença entre aquilo que ele considera importante ou palatável para a camada mais baixa da sociedade. Digo, né, para as pessoas que ele lidera ou que colocaram ele ali, né, ou que estão olhando para ele esperando, né, com essa expectativa de que seja um nobre, uma pessoa nobre. Você não tem isso, pô. Os colaboradores da empresa, né, eles olham para uma pessoa que tem cargo de liderança esperando que essa pessoa seja nobre. Seja um nobre. Um filho olha para um pai esperando, né, com uma certa expectativa de nobreza. Isso é natural, pô. É natural em nós. Entendeu? Quando que começa a desordem? Quando o meu filho, o teu filho, olha para a gente e a gente não consegue, né, ser uma seta que aponta, entendeu? Para algo maior do que nós mesmos. Entende? Quando eles não veem em nós o espelho de algo que é maior do que nós ou maior do que a própria vida. O cenário político do nosso país, né, enfim, a gente poderia fazer outras análises aqui, mas levando para esse lado, é isso que acontece. A gente olha para os representantes do povo e a gente não vê nenhum traço de nobreza. Nenhum traço de nobreza. Seja naquilo que é discutido lá dentro do parlamento, enfim, né, no executivo, no legislativo ou no judiciário, você não vê nenhum traço de nobreza nessas pessoas. Você não quer ser como elas. Entende? Ou elas destroem, por assim dizer, em nós essas expectativas. Porque quando você olha para a vida de um ministro, de um deputado, de um senador ou mesmo do presidente da República, quando eles mostram aquilo que eles valorizam, mesmo, você fala, cara, não existe nenhuma diferença, né? Aliás, eu que não sou nada, esse é o sentimento popular. Eu que não sou ministro, eu que não sou deputado, eu que não sou presidente, tenho uma vida mais digna, mais honrada, mais nobre do que esse vagabundo que está aí. E se você ouvir quem está dentro, né, quem é psicólogo organizacional, né, e que senta de modo particular com
os integrantes da organização, né, num ambiente de sigilo, é isso que o cara vai ouvir. Né? Ele vai ouvir de um colaborador. Assim, esse cara é um merda. Entendeu? Esse outro cara é um merda. Ele é um mentiroso. Ele é um trapaceiro. Né? Ele é meio corrupto. Eu sei de coisas, entende, que acontecem aqui, né? Mas que ficam nas sombras. É isso que você ouve quando você vai, sei lá, aferir o clima organizacional, a cultura, enfim, você é um psicólogo organizacional, aí você vai ouvir dentro de uma instituição, sacou? Então, quer dizer, os líderes do nosso país, eles não têm responsabilidade moral, né, para o cargo que eles ocupam. Beleza? E isso é uma falta de formação. Tá? Foi por isso que eu comecei aqui, dei um pontapé nessa iniciativa. Porque é diferente, bicho, assim, ó, você lidar com uma pessoa que não exerce nenhum cargo de liderança, tá? Não está numa posição privilegiada e não tem pessoas abaixo dela. Digo, né, sei lá, um colaborador qualquer, uma pessoa que está no mercado de trabalho, mas que não tem dimensão das coisas. Para você, existe uma diferença entre atender, conversar, lidar, etc., com essas pessoas e com aqueles que ocupam algum cargo de liderança. A forma de abordagem é diferente, a formação é diferente, tá certo? Mas a gente está num momento específico da história que tudo está meio bagunçado, né? Então você vai ver que não existe grande diferença na formação mental, né, na formação da mentalidade de uma pessoa que é CEO de uma empresa, que é o fundador de uma empresa, que é o diretor-geral de uma empresa, para um colaborador, né, chão de fábrica. Não existe grande diferença na formação da mentalidade. A única diferença é que um CEO, um gerente, o diretor, etc., ou fundador, ele tem uma gana maior para essa coisa da lucratividade. Essa é a única diferença. E ele só tem isso porque a água bate na bunda. Entendeu? Do colaborador ali, CLT, a água não bate na bunda, faça chuva, faça sol, né? Ele vai ter o salário pingando ali, ou se ele for mandado embora, ele tem um seguro-desemprego de 5 meses. Então ele não quer muito saber. Agora, o empresário, ele tem essa gana, entendeu? Porque se ele não produzir, a grana não entra, a receita não entra na empresa. Então essa é a única diferença entre, né, um líder do mundo corporativo para um colaborador, chão de fábrica ou um gerente. A única, beleza? Eu sou empresário também, né? Tem um instituto aqui, né, que oferece curso, etc. Se eu não tenho noção dessas coisas, cara, a única diferença minha, né, para as pessoas que trabalham aqui comigo no escritório vai ser exatamente essa. A água está batendo na bunda, eu preciso produzir para gerar receita para a empresa. E preciso fazer né, os colaboradores produzirem também para gerar receita. Só que, exceto isso, não existe nenhum tipo de diferença no modelo de vida, na forma mental, na forma mentes, né, minha para o pessoal que trabalha comigo. Entendeu? É isso aí, por isso o discurso marxista emplaca. O patrão explora o funcionário, explora o colaborador, o proletariado. Entende? Essa é a questão, né? A mentalidade burguesa. A mentalidade burguesa. Então, se você pegar a camada, digamos assim, das pessoas ricas no nosso país, você vai ver que, sob certo aspecto, né, eles têm uma mentalidade burguesa, eles não têm um senso de missão vocacional. Eles não têm uma responsabilidade, não, digamos, uma supra-responsabilidade. Eles não respondem diante da vida, diante de um juiz onisciente que tudo vê. Eles não estão nem aí para essa porra. Eles estão aí, né, digamos, povão, porra. A única diferença é que ele está num cargo X ou que ele deu a sorte na vida de ganhar dinheiro e ele administra a empresa e tem pessoas abaixo dele. Essa é a única diferença.
entendeu? Mas ele não tem uma responsabilidade moral para a vida. Isso é triste, hein? Isso é o grande problema do nosso país, beleza? Se a gente quiser localizar, né, o problema do Brasil no sentido de cultural, intelectual, econômico, etc., o núcleo da coisa está exatamente aqui. As pessoas que ocupam um cargo de liderança, um cargo importante, um cargo de Estado, enfim, elas não têm uma responsabilidade moral para com a vida. Elas estão perdidas também, elas precisam de formação, entendeu? Elas precisam de informação, porque a única coisa que está no radar dessas pessoas é faturamento e lucro. E aí, ou seja, as estratégias para fazer uma empresa funcionar, beleza? Só giram em torno desse eixo que é o faturamento e a receita. Não existe nada para além, entendeu? Então, só que isso é um núcleo muito frágil, um eixo muito frágil para você formar cultura organizacional, porra. Você tá entendendo? É um eixo muito frágil. Porque, por exemplo, a empresa começa a quebrar, ou tem um déficit. Cara, se eu não trabalhei a formação dos meus colaboradores, das pessoas que estão comigo, eles vão abandonar o barco, pô. Entendeu? Se eu trabalhei, se eu sou líder e a empresa está num momento de déficit, ou sei lá, a economia está em déficit, e isso respingou na minha empresa. Se eu formei os meus funcionários, se eu sou líder, porra, essa é a diferença. Tá? Os meus gerentes, as pessoas que estão comigo, elas vão olhar para mim e vão falar assim, peraí, a gente não vai abandonar o barco não, a gente vai remar junto agora. Agora é a hora, entendeu? Agora é a hora da gente fazer valer a nossa missão aqui. Essa é a grande diferença, entendeu? Agora, dá uma passada de olho no mundo corporativo ou no orbis político para você ver se é assim que funciona. Não é. A empresa começa a ter um déficit, né? Porra, neguinho já arruma as malas para foda-se, dane-se. Não tá nem aí, entendeu? Porque não existe nada maior do que o eixo do faturamento e da geração de receita. Esse é o grande problema, entendeu? É o que está acontecendo também nos casamentos, nas famílias. Então, sei lá, começa a ter um problema em casa financeiro, hein? Vamos lá. Dentro dessa esfera financeira, o marido, sei lá, se acidentou, está meio doente, está com uma depressão, não sei, algum problema, né, clínico. Como é que a esposa se comporta? Né? Ou a esposa começa a ter algum problema, enfim, que afeta ali o desempenho dela, a performance dela em casa. Como é que a gente, né? Como é que a gente vê as pessoas se comportando? Quer dar no pé, porra, traição, enfim, né? É uma fragilidade mesmo. Você entende? Você entende a importância da formação de liderança, né, aqui no nosso país? Aí é que está o ponto, tá? Aí é que está o ponto. Que é um efeito cascata. Se você tem os líderes, né, e esses líderes realmente fazem justiça à posição que eles ocupam, você tem um efeito cascata na sociedade inteira. Tá compreendendo? Efeito cascata. E a grande diferença, né, entre um líder de fato e um líder de palco, a gente consegue brincar com os termos, né, fazer essa distinção. A diferença entre o líder de fato é que o líder de fato ele está bem localizado naquilo que é a vocação dele, tá? E ele sabe localizar e identificar precisamente os inimigos dele. Então, um líder de verdade ele tem inimigos. E não é inimigo abstrato, é inimigo mesmo. Ele tem uma mentalidade de máfia. Entendeu? E o líder de palco? É aquele cara que ocupa burocraticamente uma posição de liderança, mas ele não tem inimigo. Ele não sabe contra o que ele está lutando. Ele não sabe por onde avançar. Ele não tem noção das ferramentas que ele tem. É uma pessoa frágil. Um interior frágil, uma personalidade frágil. Entendeu? Então o cara levanta da cama e a vida para ele é assim, a mesma coisa que a vida infantil. Ele é uma pessoa ingênua, inocente. Ele não está bem localizado na vida, você entende? Não está instalado na vida.
Tá lutando contra o quê, porra? Você entende? Ah, não, o cara levanta da cama para gerar receita, faturamento, etc. Trabalhar para isso. E esse é o eixo. Só que esse eixo é frágil. Entendeu? Esse eixo é frágil. Compreende? Aí existe a diferença moral também. Você pega uma pessoa má, um líder mau. O líder mau, ele é mais perspicaz, mais astuto do que um líder que olha e se considera uma pessoa boa, um bom líder. Uma pessoa má, ela sabe o que combater, entendeu? Ela está combatendo algo, ela levanta da cama para isso. E os bons? E as pessoas boas? Né? Que dizem que têm princípios, etc. e tudo mais. Não tem inimigos. Eles não conseguem localizar os inimigos. Os inimigos, né, pessoais, os inimigos da família, os inimigos da empresa, os inimigos dentro do mercado econômico, né, dentro da economia, os inimigos políticos, os inimigos espirituais. Isso nem existe, né, na cabeça dessas pessoas. Então, elas não combatem nada. Se você não combate nada, meu amigo, tu tá de férias na vida. Esse é que é o ponto. Se você tá de férias, você tá desarmado. Se você está desarmado, você vai tomar tiro, entendeu? Você vai morrer em campo de batalha como um bobão. Você é um bobão. Essa é uma coisa, uma mentalidade que eu gostaria muito que vocês meditassem e começassem a ter, de verdade, para a vida de vocês. Entendeu? Para a vida de vocês. Daqui a gente consegue extrair né, alguma coisa para a nossa vida. Você está combatendo o quê? Você está meio bobão na vida. Entendeu? Começar a ter essa magnanimidade, né? De olhar para a vida com um senso de unidade, localizando onde você está, quem são os teus inimigos, como que você vai avançar, em todos os sentidos. Espiritualmente, intelectualmente, familiarmente falando, empresarialmente falando. Vocês começarem a ter mais objetividade para a vida, né? E não ficarem assim, bobinhos, digo, ingênuos, entendeu? Ingênuos. Um olhar mais de águia mesmo. Essa é a coisa. Pelo menos é assim que eu olho, né? Faz sentido aí? Fala aí, João. Tá com a mão levantada? Opa, boa tarde, Thiago, boa tarde, pessoal. Beleza? Boa Dá para me tarde. ouvir bem? Tô ouvindo. Tá. Eu quero trazer um outro assunto aqui, né? Na Fala aí. verdade, eu ainda não comecei a atender, né, pela clínica, pelo IBPC. Tô prestes a iniciar, né? Tô na sétima turma aí, sei lá, a gente há um ano mais ou menos. Tem que, sei lá, agradecer, falar que é uma purgação que acontece, né? Dentro ali das aulas e tudo mais. Eu acho que foi exatamente por isso que eu passei. Contar uma breve história, tentar não me estender muito aqui, né? Fala aí. Assim que eu entrei, né, para a especialização, eu estava trabalhando numa imobiliária, né? E tem até um pouco de relação com esse primeiro assunto, porque eu estava ali como funcionário, né, como colaborador, e é engraçado que eram dois viadões, assim, os chefes, né? O patrão e o gerente. Éramos apenas quatro na empresa, né? Trabalhávamos em quatro ali. Patrão, gerente, eu e mais um colega, né? Quer dizer, parecia que eles queriam que nós trabalhássemos de quatro, né? Porque, cara, tinha assédio, né? Assédio moral, assim, só faltava passar a mão na bunda, entendeu? Era uma situação zoada, né? E, é, e Tá aí, cara, foda. é foda, é foda. Só que a gente tinha que ganhar grana, né? De alguma forma. Então, O que é, fizeram com você, João? tinha que. Olha, eu não sou igual um amigo ali, né? Que às vezes tem que ser igual prostituta, né? Então, cai fora. Eu tô preocupado com você, João. Fala aí. Não, ainda bem que eu entrei na especialização, né? Falei, porra, criei outra mentalidade e vazei. Corria tempo, Felipe, corria tempo. Então, assim, eu começo falando disso porque
coincidiu de eu entrar na especialização, né? E era uma porcaria aquilo ali, né? O trabalho, quero dizer. E aliou, né, a loucura da minha vida com a minha própria loucura, né? Sim, com meus vícios, enfim, as minhas misérias, né? Falta de compromisso e tudo mais. Foi uma dificuldade mesmo aliar tudo, né? Depois de algum tempo, saí dali. Agora estou numa clínica atendendo criança, né? Autista, tudo mais, Pô, enfim, maravilha, muito maravilha. melhor. E passei por outras loucuras. Cara, meu tio foi assassinado sob umas circunstâncias muito malucas, assim, né? Foi sequestrado, assassinado, enfim, tal, e outras coisas. Aí eu fui adiando e essas coisas me fizeram pensar, né? Contemplar um pouco aquilo ali. Peraí, qual que é a minha postura diante da vida aqui e tudo mais? Até que chegou um momento, né? Depois desse meu tio, né? A gente vê lá pelo corpo e tudo mais. A gente foi passar um tempo com essa parte da minha família, né? A gente sentou com a minha prima ali e tudo mais. Ela começou a desabafar um pouco. E eu olhando para aquilo, né? Querendo entender, assim, por que dói tanto, né? E, e aí eu parei para pensar depois daquilo. Falei, caramba, parece que nem consolar direito a minha prima eu consegui, né? Nem ouvir direito, talvez. Parece que eu queria botar a mão no sofrimento primeiro e falar mais do que ouvir ali e tudo mais, né? Eu falei, opa, talvez eu não possa atender ainda, realmente, além das minhas próprias misérias, como eu disse, né? Uhum. É um cara meio doente ainda, então, como que eu vou ajudar os outros sendo que eu não sou tão saudável, digamos? E talvez a minha pergunta se resume a isso, né? Me parece que tem uma linha tênue entre a prudência e a insegurança, né? Diante de tudo isso, né, da minha vida, será que eu fui prudente em adiar os atendimentos até então? Ou será que foi Uhum. mais insegurança ali, É. né? Porque a própria especialização garante, né, uma porrada de coisa, né? Garante essa mudança de mentalidade que, né, eu acho que eu estou conseguindo fazer isso na Pô, minha vida, enfim. tá. Cara, é uma E você preocupação, tem como é ver? uma preocupação, é uma preocupação boa. Isso é uma preocupação boa que eu acho que todo mundo tem que nutrir. Que a responsabilidade moral da qual eu estava falando, ela começa aí mesmo. Entendeu? Começa aí mesmo, tá? Você tem uma preocupação assim, consigo mesmo, com a sua condição moral, enfim, beleza? Será que eu tô apto? Isso é bom. Isso é o alicerce da virtude da humildade, digamos assim, né? Você poderia tocar o foda-se, quer saber, que se dane, tente, você é um porra louca qualquer e vou fazer o que eu achar que tem que fazer e dane-se. Não é bem assim, isso é ruim, entendeu? Então, uma preocupação boa de se ter. Aí vamos lá, cara. A insegurança é uma coisa que ela vai estar sempre presente mesmo, de algum modo, entendeu? Porque, cara, a gente está dentro dessa tensão de saber algumas coisas e ignorar todo o resto, entendeu? Por mais que você conheça, né, enfim, se aprofunde, estude e tal, né, tem aquele lance do Aperon, né, que é assim, o conhecimento ele é um feixe de luz envolto de trevas, beleza? Então, sob certo aspecto, você vai estar mais ou menos inseguro mesmo, sempre, tá? Agora, essa insegurança, ela é normal, digo assim, nesse nível. Só que a insegurança, ela tem que ser um trampolim, a gente tem que fazer bom uso dela. E como é que faz bom uso da insegurança? Você começa a rastrear. Eu estou inseguro por quê? Existe um nível de insegurança que é essa insegurança de não ter certeza absoluta de tudo, de todos os elementos que compõem um cenário da vida, tá? Que essa é a insegurança normal que todo mundo tem, ou deveria ter. E existe a insegurança por omissão, né? Que é aquela insegurança que vem pela sua, digamos assim, pela nossa vileza, pela nossa preguiça, que é a insegurança de não estudar, que entende? Fruto de você não investigar coisas que você deveria saber e dominar.
entendeu? Esse nível de insegurança não é para ter, que é negativo. Então, por exemplo, se eu estou dentro do consultório, eu tenho que ter domínio, né, de técnica, de teoria, eu tenho que ter essa objetividade, domínio mesmo. Você conseguir dar o contorno daquilo, né, daquilo que você precisa saber para estar atuando minimamente. Entendeu? Então isso daqui tem que ter, isso é fruto do quê? Da dedicação, tá? Então vamos lá. Isso é fruto da virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é um interesse visceral pela verdade. Então a virtude da prudência é uma virtude intelectual, ela não é uma virtude moral propriamente, ela deságua numa virtude moral. Então o verdadeiro precede o bem, sempre. A verdade precede o bem. Isso aqui é para gravar na cabeça. A verdade precede o bem. Quem não enxerga a verdade não age conforme a verdade, portanto não age bem. Portanto não age com justiça. E portanto não pode ser forte, e portanto não pode ser temperante. Entendeu? Então virtude moral não é aquela coisa de você baixar a regrinha para a vida e viver de regrinha boba. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, sem mais nem menos. A virtude moral, ela começa no interesse visceral pela verdade. O que eu preciso saber? O que eu tenho que estudar? Entende? Um interesse mesmo por alguma coisa. Então, cara, eu quero entender por que as pessoas têm esse tipo de sofrimento que eu tô vendo dentro do consultório, bicho. De onde vem essa merda? Qual que é a causa disso daqui? Entendeu? Por que essa coisa se desenrola desse modo e não de outro? Por que o paciente, os pacientes em gerais choram por isso daqui e não por aquilo dali? Então você vai meditando sobre as coisas, tentando abranger o máximo de coisas possíveis, estudando, lendo, meditando, etc., até chegar numa resposta aproximada ou numa resposta absoluta para o determinado tipo de problema que você está enfrentando. A mesma coisa funciona no autoconhecimento. Então, por exemplo, vocês conseguirem fazer essa autoterapia. Por que eu estou inseguro? Tá? E aí você começar a questionar uma dialética mesmo, pessoal, interior. Bicho, será que eu estou olhando demais para mim mesmo? Né? Será que eu preciso... Você questionar mesmo, eu preciso ser perfeito para agir, para fazer o bem? Quer dizer, primeiro eu preciso ser um santo de sétima morada para depois começar a fazer o bem? Ou não? Entendeu? Quero educar meus filhos. Mas será que eu preciso ser um erudito, um santo de sétima morada para depois educar meus filhos? Ou será que eu consigo me santificar na medida em que eu crio um interesse pelas coisas, pelo meu próprio filho, por aquilo que é educação, etc., e daí eu faço a educação do meu filho e vou, né, me santificando e me aperfeiçoando no meio disso. Né? Isso é uma questão. Então a gente não precisa ser perfeito para fazer o bem. Entendeu? A gente não precisa ser perfeito quantitativamente falando. A gente precisa buscar a perfeição qualitativamente falando. A perfeição quantitativa, só existe em Nosso Senhor, né? Em Deus. E Nossa Senhora também. Agora, a perfeição qualitativa a gente tem que buscar. E como é que busca ela? Pela correspondência à vocação. Então você vai ver que você tem interesse sobre determinados assuntos e determinadas coisas da vida. Tem coisas que você acha que te atraem mais do que outras. Só para ilustrar, né? Para mim, era essa coisa do sofrimento. Eu queria descobrir por que as pessoas sofrem. Então, para mim, morrer sem descobrir por que as pessoas sofrem era a mesma coisa de jogar a vida no lixo. Não fazia sentido. Então, era uma inquietação pessoal que eu tinha. Não? Então, eu queria descobrir, porra.
Então, estudei, fui atrás, perguntei para um monte de gente, fui ler, fui meditar, rezar. Isso para mim era vital. Qual é o núcleo do sofrimento humano? O núcleo mesmo, a causa. Eu quero saber a causa. Entendeu? Então tem uma coisa que faz parte do nosso interesse pessoal, tem coisas que não fazem parte do nosso interesse pessoal. Entendeu? O que faz parte do teu interesse pessoal, você não pode abandonar jamais. Porque foi Deus quem botou essa porra aí dentro do teu coração, foi Deus quem botou essa inquietação aí dentro. Essa curiosidade. Se você abandonar isso, você está abandonando sua vocação. Entendeu? Então todo mundo tem um tipo de questionamento pessoal a respeito de alguma coisa na vida. Então você conseguir fazer disso o status questiones, ou seja, o estado de investigação da vida. Então qual que vai ser o teu mundo de estudo? Ele tem que orbitar, a tua vida de estudo tem que orbitar em torno do eixo daquilo que aquilo que faz parte do teu interesse pessoal, aquilo que você quer descobrir mesmo, aquilo que você, diga assim, você não quer morrer sem descobrir tal e tal coisa. Entendeu? E aí é que tá, porque isso daqui é o que vai te dar uma unidade de vida. Porque você não vai descobrir de imediato. Você vai ter que investigar uma série de coisas, etc. Vai ter que percorrer uma série de caminhos. É tipo um labirinto, né? É um labirinto. Você está em busca da pedra filosofal, digamos assim. Então você vai num caminho, pum, dá com a cara na parede, não é ali. Aí você tem que voltar e pegar outro. É uma sucessão de erro e acerto mesmo. Até você encontrar o pote de ouro. Até você encontrar a pedra filosofal mesmo. E aí tem que ter uma certa paciência consigo mesmo. Até no sentido do aperfeiçoamento moral. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes você não está conseguindo vencer determinada inclinação ou determinado vício que você tem. Se você não começa a ter uma certa paciência com você quer vencer a todo custo, ou seja, você está ainda refém de uma mentalidade de massa, você quer parecer bom, bonitinho, perfeito, etc. Você não vai vencer, você vai ficar mais louco ainda. Agora você começa a ter uma paciência, um certo afastamento da situação, um afastamento de si mesmo, né? Você começa a investigar, cara, por que eu estou buscando isso? Por que eu estou me inclinado a determinada coisa? Por que eu estou reincidindo nesse comportamento que é mau? Você começa a investigar, por que eu quero isso? O que eu estou vendo aqui? Qual que é a ilusão que eu estou tendo? Qual que é a fantasia que eu estou tendo? Mesmo que você esteja caindo ali, entendeu? Naquele, né, num vício, vamos colocar assim, desse modo. Beleza? Aí você começa a investigar, isso faz parte do autoconhecimento. Cara, por que eu não consigo estudar? Por que eu não consigo sentar e estudar? Você começa a questionar, né? Porra, isso que eu estou tentando estudar é o que eu quero saber? Não é. Então, peraí, o que eu quero saber de fato? Aí você começa a estudar aquilo que você quer saber de fato. Porque às vezes você estuda e não retém nada na memória, aquilo não é real para você, entende? Acaba não sendo uma coisa real na tua vida. Ou você começa a estudar determinada coisa, grava na memória, mas você só tem o conhecimento teorético, né? Teórico da coisa, você não consegue ver a coisa na realidade. Em geral é porque isso não faz parte da sua vida. Aquilo não faz parte do teu campo de interesse, entendeu? Então o que a gente deve estudar? Qual que é a vida de estudos mesmo? O que é a vida intelectual? A vida intelectual, ela parte da premissa de que você deve investigar coisas que são realmente importantes para você. Não são importantes para o Estado, não são importantes para a sociedade, não é importante, entendeu? Para a tua família, não é importante para a igreja, não é importante para a tua comunidade, para os teus amigos, é importante para você.
É aqui que começa a vida interior de verdade. Entendeu? Se você estuda porque a escola mandou você estudar aquelas porras, a faculdade mandou você estudar aquelas porras, aquilo está no conteúdo programático, etc., mas aquilo não faz parte do teu interesse pessoal e individual, você vai agir como um robô, como, sei lá, né? Você não vai agir como um ser humano. Tem coisas que a gente deve saber para o exercício profissional, para um exercício prático da vida. Entendeu? Só que existem coisas que a gente vai estudar não para decorar. Entendeu? Não para cumprir, sei lá, um objetivo de cidadania, alguma coisa assim. Uma função de cidadão. Se você está na sociedade, tem coisas que você tem que saber mesmo. Você é obrigado a saber. Obrigado a dominar. Entendeu? Essas coisas são indiscutíveis. Você tem que saber. Beleza? Agora, tem coisas que são pessoais e que tem a ver com a tua história de vida. Aí aqui a gente já está num nível mais profundo. Você vai olhar para a sua vida. O que você sempre quis saber? O que você sempre quis ser? Entende? Você vai Por isso que é um autoconhecimento profundo. Você vai puxando na tua história. Entendeu? O que era interessante para você quando você era menino ainda, criança, depois adolescente, né? Depois, né? Jovem, depois adulto. Tua vida meio, né? Aí você vai analisando as circunstâncias, os movimentos interiores ali em cada situação da tua vida, do passado. Você vai encontrar mais ou menos um eixo. Entendeu? Você vai encontrar um eixo. Para mim foi o eixo do sofrimento. Não porque eu passei muito sofrimento, eu não tive nenhum tipo de sofrimento na vida. Eu tenho uma família normal, porra. Minha mãe e meu pai são casados, né? Tive uma família normal, funcional, sempre tive. Eu não tenho esse negócio da jornada do herói na minha vida, não. Entendeu? Eu era pobre, fudido, meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, sei lá, não tinha essas porras, não tinha. Passei fome, sei lá, não. Eu tive uma família normal, porra. Só que eu porque queria ajudar as pessoas. Então, ver as pessoas chorando, triste, etc., para mim me causava uma aflição. Isso me causava uma aflição. Entendeu? Aí, né, lá na infância eu queria ser militar, eu queria ser, sei lá, de uma tropa de elite das Forças Armadas, porque eu achava massa pra caralho. Eu queria guerrear, né, eu brincava, quando eu era pequenininho, eu brincava de militar, eu era um soldado. Depois apareceu essa coisa do sacerdócio, né, da figura do padre, do sacerdote como um herói mesmo, alguém que abandona tudo para guerrear contra o sofrimento, para carregar o sofrimento das pessoas, para amenizar o sofrimento das pessoas, para curar o sofrimento das pessoas. Aí eu falei, caraca. Então eu vi um padre, eu já me imaginava sendo padre. Aquilo mexeu comigo, entendeu? Né? Tive uma coisa antes, né, com medicina. Cara, ser médico, aliviar o sofrimento dos outros, saber o que as pessoas não sabem. Até pensei em ser médico uma época, mas falei, acho que não é isso. Aí apareceu, né, a religião, apareceu a figura do sacerdote. Aquele que abandona tudo para cumprir uma missão foda, uma missão, entendeu? Aquele que traz Deus para o mundo. Né? Tem o poder de, pela imposição de mãos, tornar o pão e o vinho corpo e sangue de Nosso Senhor. Eu falei, caraca, acho que é isso. Aí eu vi o padre pregando o evangelho e as pessoas mudando, sentindo, chorando, se emocionando. Eu falei, porra, é pra eu ser padre, né? Teve uma época da minha vida, quando eu era adolescente, que eu ficava assistindo assim, eu assisti umas 8 palestras do padre Fábio de Mello todo dia, na Canção Nova.
Então botava no computador, minha mãe achava que eu estava maluco, de fato, né? Não tiro a razão dela. Então eu olhava o Padre Fábio de Mello palestrando e as pessoas se emocionando e mudando aquela coisa, né? Eu falei, caramba, eu vou ser igual o Padre Fábio de Mello. Que é isso, cara, ele viu o sofrimento dos outros, entendeu? É bonito de ver, tem uma estética envolvida, tem um bem, ele causa um benefício na vida das pessoas. Então eu quero ser padre igual ele. Eu quero ser padre para pregar o evangelho na canção nova, cantar, as pessoas se emocionarem, etc. Né? E aí, enfim, aí, porra, tentei, fui para um encontro vocacional, fui para outro, fui para dentro do mosteiro lá, ver se era, e não era. Quando eu atendi o primeiro paciente na clínica da faculdade, meio que eu tive que um insight. Eu falei, caraca, é isso que é para eu fazer na vida. Cara, eu gostei. Meio que a engrenagem da realidade girou e eu me encaixei nela. Eu nasci para fazer isso daqui. Eu me senti muito, muito bem. Entendeu? Muito feliz. Muito feliz, assim, realizado. Como eu nunca havia me sentido. Falei, acho que é isso aqui. E aí depois fui tendo a confirmação de que era mesmo, né? Por quê? Porque eu tinha uma facilidade absurda para estudar, para investigar, para meditar as coisas a respeito da profissão de psicólogo, né? E para além ainda disso, né? Então, quer dizer, a coisa, esse eixo, mais ou menos, estava na minha vida, tá? Sempre estava comigo, né? E meio que faz parte de tudo aquilo que eu faço. Entendeu? Então, se eu sair da função hoje, psicólogo, não sei, né? Se eu deixar de ser psicólogo, se eu for, sei lá, virar fazendeiro, não sei, né? Abrir uma mecânica de carro. Não tem como, né? Eu vou ser psicólogo onde eu pisar, digo. Não psicólogo como a lei ou o CFP prescreve que seja a profissão, mas digo, psicólogo no sentido de vocação mesmo, fui chamado pra fazer essa porra. Entendeu? É interessante notar como isso dá unidade para a vida mesmo, né? Surgem essas questões, ou a questão, né? Como no seu caso do sofrimento, Sim. e, e a partir disso começa a surgir uma unidade e a gente caminha em direção, com uma direção sólida. Uhum. Eu, no meio para o final da minha adolescência, eu comecei a entrar em contato com um pouco de filosofia. E aquilo ali já me despertou alguma coisa, né? Opa, Sim, parece que eu gosto disso de verdade. sim. E, e aí, né, fui tentando me encontrar. Porra, prestei prova para AMAN, né? Agulhas Negras, tudo mais. Tinha esse negócio de militarismo, eu achava da hora pra caralho. Fiz Sim. até a prova lá, tive um aproveitamento ok. Eu falei, pô, eu não quero essa merda, né? Ficar, sei lá, lambendo bota dos caras aí. E ainda não me encontrava, pô. Medicina também me surgiu, enfim, programação, os negócios. De repente, psicologia, né? Falei, caramba, esses mistérios aqui, um negócio muito louco, né, cara? Um negócio meio alquímico que acontece. E só a partir daí que eu, né, olhei para mim mesmo, né, no sentido de autoconhecimento, e olhei para os outros, assim, falei, caralho, tem algo a ser contemplado aqui que me parece que eu sempre quis entrar em contato. É uma coisa que é como se estivesse no coração desde a eternidade. É muito louco. Uhum. Só que é uma sucessão de erro e acerto, assim, você vai para um lado e fala, cara, acho que é isso. Aí você demora um pouquinho ali e fala, não, não é isso. Entendeu? Só que tem uma coisa que pode ajudar também a descobrir isso, cara, que ao mesmo tempo você está aberto para as circunstâncias da vida, porque é a vida mesmo que vai te direcionando, tá? Digo, a providência, né? De Deus. E rezar, né? Rezar dizendo, tipo, tem coisas que a gente quer fazer, realizar, etc. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter uma abertura para aquilo que a realidade vai nos dar de material bruto.
Então, você ter uma direção é importante, mas é importante também você estar aberto para aquilo que a realidade vai te mostrar. Você está entendendo? Porque senão você fica maluco, né? Esse é o grande problema que eu vejo às vezes dentro do consultório. Você tem só a vontade, só que o sujeito não está aberto para aquilo que a vida está mostrando para ele. Ele não consegue articular vontade e circunstância. Ele tem vontade de fazer uma coisa, mas ele não tem as circunstâncias para realizar essa coisa que ele tem vontade de fazer. E ele não consegue... Entende? Isso causa uma ruptura. É daí que a gente diz, o cara está fora da realidade. Não está fora, literalmente fora da realidade, porque isso é impossível. Ele está fora da realidade no sentido que ele não consegue ter uma unidade de vida. Ele quer muito uma coisa, mas ele não tem a circunstância para realizar, que dá para ele as condições dele realizar essa tal coisa que ele quer muito. Você entendeu? Então, a terapia mesmo, quando ela vai funcionando para um paciente, ela vai provocando essa unidade de vida. O paciente ele vai se tornando capaz de unificar as coisas. Não é assim, ou isto ou aquilo. É isto e aquilo. Você tira o ou, né, pelo e, por um elemento somatório. Dá para entender ou não? Então, planejamento e abertura. Planejamento e abertura, planejamento e abertura, planejamento e abertura. Porque senão você fica meio esquizoide mesmo, né? Só tem um planejamento. Aí você fica dando cabeçada na vida. Tá entendendo? Assim, não, eu queria que meu casamento fosse assim, ou fosse assado, ou minha profissão fosse assim, ou fosse assado, etc. Só que você não é capaz de olhar para a realidade e falar assim, cara, mas o que a realidade está me dando de material bruto e qual estratégia eu devo elaborar para conseguir chegar nesse objetivo ideal? Entendeu? E aí que tu tem que ter paciência, porque, cara, não é assim querer e acontecer. Às vezes vai ter que dar uma volta do caramba, bicho. Mas você vai ter que ir muito longe, você vai ter que contornar o negócio para conseguir chegar. Entendeu? Você não vai conseguir chegar de bate-pronto. Você tem que dar uma volta, filha da puta, para conseguir realizar aquilo que de repente é a tua vocação. E isso faz parte da tua vocação. Você entende? Essa volta, ela faz parte da tua vocação. Dá para entender? Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Tu tem que estar aberto. Você tem que ter uma direção, né? Sondar o teu próprio coração, aquilo que você quer fazer, realizar mesmo na vida, mas sem pressa, sem ser imaturo, assim, bobo, de achar que tem que ser para ontem. Não é. E aí isso faz parte da terapia pessoal que todos nós estamos obrigados a fazer para atender as pessoas, os pacientes. Que é aquilo que nas aulas eu explico de modo mais detalhado, que é o seguinte, a ferramenta é você mesmo. Você está entendendo? A ferramenta é a tua própria vida. São as situações da sua vida. É delas que você tira o suco de sabedoria, digamos assim, para conseguir articular as coisas e atender uma pessoa e conseguir provocar um efeito positivo na vida do paciente. Né? Um avanço clínico ali, do caso. Se você está desatento com a sua própria vida, ou, por exemplo, sei lá, você só estuda. Lê, estuda, mas você não está prestando atenção naquilo que está acontecendo com você, como que você age, o que a vida está te dando, você não medita a vida. Entendeu? Então, quer dizer, você medita as escrituras, mas não medita a vida. Você vai ficar meio maluco. Você tem que olhar para a sua vida e meditar. Porra, por que tal pessoa agiu assim? Por que agiu assado? Por que eu agi assim? Por que eu respondi assado? Entendeu? Isso é uma coisa que não tem trégua, é para a vida inteira você tem que fazer isso, se você quiser ser terapeuta. Entendeu? Por que essa mãe está aflita?
Né? Por que essa outra mãe parece se dar tão bem na vocação, na maternidade dela? Por que meu marido está assim? Por que meu marido está assado? O que pode ter impulsionado isso ou aquilo? Qual estratégia? Entendeu? É tipo isso. Não dá para fugir da própria vida para você desempenhar qualquer tipo de função. Isso é loucura. Aí a gente vai voltar no que eu estava falando pro Leandro. Entendeu? Se você fugir daquilo que é a tua vocação, ou seja, daquilo que você está sendo chamado, daquilo que a vida está te dando para fazer, dos problemas que a vida está te dando para você resolver. Tá? Se você foge disso para tentar realizar uma porra que está na tua cabeça, você vai enlouquecer, porra. Entendeu? É tipo assim, ó, ah não, eu tenho uma vocação intelectual, só que quer dizer, você tem esposa e filho, você não vai trabalhar porque você vai ficar lendo e escrevendo livro. Porque você tem uma vocação intelectual. Não, isso é maluquice. Entendeu? Se você não é capaz de honrar as coisas mais básicas, como que você vai sobressair, digamos assim, alcançar um resultado em algo elevado, que é a vida do espírito? Não dá. Entende? Então você tem que entender, eu sou um intelectual, eu estudo, eu escrevo, eu produzo, sou um autor. Se você não entender que trabalhar, né, para a tua família ter o necessário faz parte da tua vocação intelectual, você está maluco. Entendeu? Você é uma pessoa vil, você não tem vocação intelectual nenhuma. Teu mundo está dividido, você está enxergando o mundo dentro de uma forma esquizoide. É esquizo, separado. Entendeu? Aí você fica bravo porque você não consegue estudar, porque você não consegue não sei o quê, porque você não consegue ler 50 páginas num dia, porque seu filho chora, porque tua mulher pede coisa, etc. Entendeu? Não pode ser assim. Tem que sempre tender à unidade de vida. Não é entendendo? Então, o verbo tem que virar carne. Em outras palavras. O verbo tem que virar carne. Beleza? Show. É isso. Acho bom pra caramba esses momentos aqui. Né? Fora do ambiente formal de sala de aula, da supervisão, a gente conseguir trocar uma ideia. Muito bom, né? Bom mesmo. Obrigado pela presença de vocês.